Nós estamos agora com 8h05, temperatura, pelo menos aqui no estúdio, na faixa de 19 graus, tempo instável, né? Como era previsto. Estamos chegando para mais um Tecnologia, o Caminho para o Sucesso, dando o primeiro alô, primeiro bom dia ao Paulinho da Alamo Informatização. Seja bem-vindo, Paulinho. Bom dia. Bom dia a todos os nossos fiéis ouvintes urbanos, rurais, aquáticos, cibernéticos e todos que estão aí nos prestigiando nas quintas-feiras no programa Tecnologia. O Átila da Benete, que já está conosco, já na segunda térmica de chimarrão, tenho certeza, né, Átila? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os colegas de tecnologia, bom dia aos nossos ouvintes que nos prestigiam com essa fantástica audiência, né? Desejando a todos um bom programa e que tenhamos uma ótima quinta-feira. E o tempo, Paulinho, vai continuar essa instabilidade? Hoje tem aproximadamente 33 milímetros. O que vai acontecer hoje? Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, Paulinho? Pois ela está, né? Estamos nesse barco da chuva, né? Então, hoje, dia 21 de setembro, né? A previsão aí que temos aí porque é de chuva. Então, a temperatura vai ficar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus hoje. Amanhã também é a previsão de mais 24 milímetros aí para sexta-feira, dia 22, e a temperatura entre 21 e 28 graus. Sábado tem um pouco de chuva, temperatura também alta, né? 20 a 28, e aí ele abre um pouco, né, para o sábado. Né, vai fazer, daí faz entre 19 e 27, mas como permanece ainda quente, né, a temperatura alta, aí na segunda também tem chuva, até é de assustar, assim, ó, porque segunda-feira, previsão 129 milímetros, né, e temperatura entre 25, entre 16 e 22. Sim. Aí depois, na semana que vem, ele abre o tempo de novo, cai a temperatura, 8, 10, 12 de mínima e 22, 19 de máxima. Então, essa... A previsão, então, é 2 dias de chuva agora e dá uma afrouxadinha, e na segunda-feira é bastante, né? Pois é. E até eu estava lendo, né, comentário de um desses meteorologistas, cientistas, acho que da CNN, e aí o que ele estava dizendo é que no final do ano, né, vai ter eu achei interessante a frase que ele botou, né, que para o final do ano o El Niño muda, vai ser super El Niño. Né? Então, quer dizer, se nós já estamos com uma chuva forte, El Niño é acima da média, e para o final do ano, como é o Papai Noel, vai vir de capa de chuva e guarda-sol. Submarino, Paulinho, vai vir de submarino. Né? Tu sabe que... Se os caras estão prevendo um super El Niño, né? Então, mal começou o El Niño, nós já estamos num... As previsões é que há mais ou menos houve já super El Niño, assim, parecido com esse, há aproximadamente 400 anos atrás. Pois é. Ô, louco! Não estou dizendo que vai ser a inundação mas que vai chover muito, como de uma forma assim bastante peculiar, né? Não é nenhum alarmismo, nada, mas os prognósticos apontam para isso, né? Para um super El Niño mesmo. Porque tu vai somando aqui, ó, entre agora até domingo, tá? 8, 24, 32.
ele te dá uns 40, 50 milímetros, né? Aí ele dá essa folguinha no sábado e no domingo, e na segunda são 130 milímetros para a segunda, né? Claro que é uma previsão, às vezes ele dá uma mexida, mas é alta coisa. Uhum. Eu estou vendo a imagem do Mauro, não sei se está congelada, não está bom o sinal. Bom dia, Mauro. Vamos ver? Não está boa a conexão. Está ouvindo só o áudio. Pois é, fala, não Mauro. estou aparecendo. Pois é, mas dá um bom Mas dia. O áudio está bom? O áudio está bom dia. Sim, bom dia, se escuta bem. Ouvintes. Bom dia a vocês todos. Tá? Sobre o que você está falando aí do tempo, posso dar um case aí, tá? Eu sempre falo que eu já passei por várias situações que vimos os cartomantes do tempo, tá? Fazer palestra aqui na região e erros de tudo que foi forma. Então, eu apelidei eles de cartomante dos tempos. Então, o que eu me baseio? Eu me baseio exatamente nos estudos americanos e europeus que tem no Pacífico, que eles têm exatamente a previsão de El Niño, Laninha e tudo mais. O que está acontecendo hoje na nossa região exatamente foi o que eles trouxeram. Tá? Eu escutei lá em agosto que nós ia ter um volume considerável de chuva no final de setembro e todo o mês de outubro. Quer dizer, hoje eu vim de Porto Alegre na acesso às estradas por causa do ciclone, tanto da 290 como Santa Maria, como Bagé, e muitas pontes interrompidas. Então, foi liberado pelo DENIT no sábado de tarde, na sexta de tarde, o que fez a 290. Tá? Então, olhando todo o panorama assim, da região, de Alegrete para cá, todas aquelas barragens que não tinham água, hoje, vou dar um exemplo ali, a Santa Zélia, da Dico, que ali tinha um risco de água. Hoje você passa por ali, hoje a barragem está quase cheia. Depende do nível de captação, né? Entendeu? De cada um e chuva. Sanchuri, inclusive, aumentou violentamente. Então, eu, pela experiência que eu tenho, lidando com o lavoreiro, eu vou escutar agora que eles não conseguem plantar porque chove. A tendência da chuva aí, tá? É todo mês de outubro. Eu estou falando não dos cartomantes do tempo, e sim de coisas reais que tem os estudos americano e europeu no Pacífico que prevê isso aí, entendeu? Só que prever, que eu aprendi lendo com eles, não é fácil. Tu prevê uma situação de chuva volumosa uns 10 dias antes. Então, aí tu tem condições de fazer a estimativa precisa. Logicamente, em agosto, quando eu escutei deles, tá, eles estavam numa previsão praticamente de 90%. Então, é o que está acontecendo. Hoje eu estava de manhã cedo, que eu chego aqui na firma, encontrei um que faz semente. A previsão é vender semente para ciclo curto, não ciclo longo. Que se persistir esse tempo aí, mais novembro, eu tenho que plantar com semente de ciclo curto e não longo, porque senão eu vou invadir abril, final de abril, e aí eu tenho um problema logo no encaixe de frio e, logicamente, a perda. Então, é isso aí que eu tenho para colaborar com esse negócio do tempo. Inclusive, quando nós estivemos na Expo Inter, lá, a situação da Expo Inter, a maior situação era a seca, entendeu? Que está persistindo no Rio Grande do Sul. Tá? Então, a seca é uma coisa que está
é a realidade, certo? E vamos culpar a Amazônia, que corta uma árvore lá, e o culpado desse desequilíbrio é a Amazônia. Tá? Uma pura bobagem isso aí do que falo em estudo. Entendeu? Eu posso garantir isso, tá? Que não é... Existe, tem que existir, é controle, porque ninguém desmata para tirar as toras, as árvores. Todos desmatam é para plantar. O que aconteceu no passado com os americanos e com os europeus, eles desmataram para plantar, porque nós íamos morrer de fome, certo? Hoje, como o Brasil cresceu muito, tá? O que acontece? O desmatamento na Amazônia é o desequilíbrio do tempo. O Titanic que bateu no iceberg, aquele ali vai derreter e vai inundar, certo? Então, isso que eu tenho para apresentar, porque quando eu era menor, eu escutava isso dos americanos e dos europeus. Prova tanto que os americanos pegaram os índios e botaram no deserto do Arizona. Vocês não plantam nada, vocês não produzem nada, nós vamos te colocar lá. E as terras deles foram tudo desmatada para o americano plantar. Por isso que hoje ele é o maior produtor de grãos do mundo. Agora, quando chega a nossa vez, chegou a vez do Brasil, desmatar a Amazônia é questão de desequilíbrio do tempo. É por isso que está dando isso aí, ciclone e uma série de coisas. E coisas que a gente escuta. E nunca eu ouvi ninguém falar isso. Casualmente, desculpe eu estar me alongando, casualmente teve uma palestra aí de um professor de PhD de Campinas, e ele falava só, aqui no teatro, e ele só falava do desmatamento da Amazônia, porque está dando desequilíbrio no tempo, e papapá, parará, e tudo mais. Criticou enormemente. Eu, para não deixar em saia justa, eu poderia fazer a pergunta para ele. Quando terminou a palestra dele, eu fui num canto reservado e perguntei: professor, o senhor tem que mencionar também o que aconteceu no passado. Agora, se o senhor me diz que o desmatamento tem que ser controlado, eu concordo com o senhor, prova tanto que nós estamos numa área que a gente está controlando a água, entendeu? Para não faltar. Agora, tudo que está acontecendo nesse desequilíbrio do tempo aí, a Amazônia, tá? Só porque o Brasil está crescendo em grãos, está chegando perto, é o segundo maior produtor de grão do mundo, nós estamos levando uma culpa para parar. Vem a ZONG que está controlando, eu estou falando isso porque a gente tem negócios lá, e eu enxergo negócio lá para cima, na Amazônia, Tocantins, Maranhão, Fortaleza, eu enxergo isso lá. Não falo, fico quieto, porque é uma coisa nós estamos fazendo controle de água, e isso que tem que ser feito. Agora, nós não podemos crescer se eu não posso cortar uma árvore dentro da Amazônia. Nós não vamos crescer em grãos assim, entendeu? Então, a gente tem que olhar os prós e os contra. Agora, no passado, olha a França, o que a França tem de mato? Ela tem morro, ela desmatou tudo. Olha como é que estão os americanos. Aquela parte onde habitou os índios, que eles expulsaram para o deserto do Arizona, aquela parte é tomada, que é na Califórnia, é tomada de plantios de grãos. E os índios, vamos olhar os índios, estão torrando no deserto do Arizona, que até abandonaram aquela parte lá. Entendeu? Então, a gente tem que ser também, a gente é brasileiro, a gente quer crescer e tudo, mas não se cresce, tá? Com ONG internacional, com o objetivo da gente não crescer. Concordo plenamente que
que o desmatamento tenha alguma coisa a ver, mas a gente tem que controlar. Agora, não poder crescer por causa disso aí é difícil. É isso que eu tenho para colocar, para acrescentar. Obrigado, Mauro. Tá bem? Obrigado, Mauro. Obrigado. Paulinho, Átilo, vamos lá. Ok. Liga o teu microfone. Alô? Oi. Agora estou falando. Gente, esse assunto que o Mauro tocou é muito polêmico e levaria muito tempo a gente discernindo sobre isso aí. No fundo, é quase isso aí mesmo, Mauro. Tá? Bom, eu não sei se tem algum assunto para dar start aí, Paulinho. Eu tenho alguma coisa aqui sobre inteligência artificial. Vamos? Mas a inteligência artificial a gente vai falar todos os dias sobre. No programa passado, o que foi que nós tinha ficado, que daí terminou? Eu acho que era eu não me lembro se a gente terminou o assunto aquele que era de que tal ir morar no Uruguai, é verdade. Né, que eu não me lembro se a gente terminou aquilo ali, e é o que o Uruguai está incentivando, né, para levar profissionais de TI para o Uruguai, porque eles têm algumas empresas. Então, Paulinho, inclusive, até eu brinquei que não vão ir só profissionais de TI para o Uruguai, né? Não, claro, porque muita gente. Não, porque, claro, eu tinha começado a falar, né? Justamente, entre outras coisas, claro, o Uruguai está pegando, eles têm a estrutura do IVA no Uruguai, né? Como imposto único e muito bem organizado, porque tu debita e credita o valor pago de imposto, certo? Mas não é que nem essa coisa que estão criando no Brasil, o IVA federal, o IVA estadual, tu vai ter o COFINS, o PIS, não sei o quê, ou seja, inventam um imposto único que não é único, né? Ele é único, mas depois começam a subdividi-lo, né, Paulinho? Então, é aí que fazem as muretas, né? Então, o que acontece? Eles têm o IVA, né? E é no topo da tabela deles dá 36%, né? E para esses profissionais de tecnologia que queiram ir para o Uruguai e para trabalhar ou se estabelecer em empresas já estabelecidas na área de tecnologia, então eles baixam para um imposto de 12%, né? E o que na última reunião do CEPRORGS, uma das pautas foi justamente essa aí, porque as instituições uruguaias estão entrando em contato com o CEPRORGS, que é a entidade das empresas de tecnologia, avisando, nós queremos levar, e nós vamos dar incentivo para que os profissionais trabalhem e vão ter um imposto de 12% sobre o valor. Aí tu pega no Brasil, além do IVA, né, nós temos aqui que é a grande mudança que vai ter em cima do setor de serviços, né, que vai pagar pesado as empresas de serviço. Tu tem também imposto de renda, né? O imposto de renda tu pega aí de um profissional de TI, ele está na casa, ou está lá, normalmente, na casa dos 27,5%. Certo? Então, se não está nos 27,5%, está nos 15%, mas ele está sempre alto, porque é uma tabela de imposto de renda ridícula, nossa, pelo valor, né? Eles até alteraram ela, aumentaram o limite da primeira faixa e mantiveram as outras faixas
sem mexer. Então um incentivo que o Uruguai está dando, e ele vai, e eu acho que nós vamos, porque tem grandes empresas de tecnologia lá no Uruguai, né? Tu tem a TCS, tu tem a Globant, tu tem IBM, Intrasystem, tem Microsoft, tem NetSuite, então ele tem várias empresas de tecnologia instaladas no Uruguai, e com isso aí eu acho que... Já há algum tempo o Uruguai incentiva isso, né, Paulinho? Porque ele tinha incentiva muitos serviços, né? Ele tinha essas grandes empresas de tecnologia, eles tinham muito na Argentina, né? Mas com a instabilidade da Argentina, etc., muitas já foram indo, porque como o Uruguai tem uma economia estabilizada, certo? Não é que não produza nada, não tem grandes riquezas, mas ele consegue se manter com uma paridade com o dólar, né? Sim. Então, tem um setor primário forte, tem algumas coisas, então eles vão para frente. Então, eu voltei nesse assunto, porque eu não me lembro se... É que a maior fonte de arrecadação no Uruguai, há já praticamente 3 décadas, estamos indo para a 4ª década, é serviços. Né? Eles não têm riqueza. Eles investem muito nisso. Tirando o setor primário deles, de carne e arroz, né? Porque não é nem cereais, eles têm serviço. É. E eles têm, claro que o custo de vida deles é alto, né? Mas eles têm uma qualidade de vida muito grande. Tu pega ali onde eram antes balneários e praias, hoje virou muitas pessoas estão indo para morar em Punta del Este, Montevidéu, entre Montevidéu e Punta del Este ali, pela qualidade de vida. Não, estão levando, por exemplo, Punta del Este já tem universidade, né? Não, tem universidade, faculdade de medicina, faculdade de recurso, tu pega ali, ele te vai. E outra, tu tem a infraestrutura de transporte do Uruguai é uma maravilha, né? Então, tu tem a pista dupla ali, tu vai indo, se o Brasil se organizasse, ele até botaria também, emendaria com a deles, né? Pelo menos até Maldonado ela vai dupla, daí depois mas a ideia é ir até Rocha, né? Ou ir até a fronteira. Paulinho, mas administrar melhorou, Pérez? Tá um pouquinho melhor, só o áudio. Agora tá perfeita a imagem. Toca aí. Tá perfeita a imagem. Não, eu saí da rede da firma aqui, abrindo meu iPad, daí melhor. Mas, Paulinho, administrar o Uruguai é bem mais fácil, né? A situação territorial do Uruguai é bem menor que o tamanho do estado do Rio Grande do Sul, um pouquinho maior. Aí é mais fácil. Agora, o Rio Grande do Sul, o Brasil é muito complicado. Mas vocês falaram em eu vejo todos os domingos de manhã, vou fazer uma propaganda para a Bandeirantes, às 7 horas ele tem um jornal, que é o único jornal que eu assisto da semana, que eu chego mais tarde aqui na firma, e eles focalizam em 10 minutos, eles dão ênfase aos produtos que estão desenvolvendo na China. E eu gosto disso, de escutar esses assuntos da China, porque a gente tem negócio com eles lá, com o chinês. Tá? E domingo passado, eles desenvolveram um produto interessante, que vão ser lançados daqui 2, 3 anos. Eu quero, tu compra uma estadia na França e tu vai à França com uma câmara. A câmara é você,
Tu entra, tu vai em Paris, tu chega no aeroporto, tudo a câmera te leva. Tu vai comprar, tu pode comprar, tu vai no supermercado, numa loja, tu compra, larga num carrinho para mandar para ti que está na China. Tu vai na Torre Eiffel, tu visita toda a Torre Eiffel, tu vai em corrida de cavalo, tu vai ver toda a corrida de cavalo, tu aposta, tudo você está na China, você só está comandando essa câmera, tá? Tu vai num leilão, tudo dá a entender que tu está presencial. É muito interessante isso aí, que o chinês está desenvolvendo. Tá? Hoje, se ele quiser vir no Brasil, no carnaval, ver as coisas, ele vem através disso aí. Tu compra e eles te liberam e tu vai fazendo o teu roteiro. Entendeu? Tu larga o roteiro, olha, eu quero ver o carnaval de 6 dias, o hotel, tudo tu anda, tu não está presencial. Eu achei muito interessante isso aí deles. Tá? Daqui 2, 3 anos é a previsão, tá? Eles vão estar no mercado para vender isso aí, para te adquirir isso aí. Desde que os americanos lá liberem os chips e tudo mais, que é outra briga deles com os Estados Unidos, isso aí não vai terminar bem, tá? Não vai terminar isso aí, porque o BIM mandou simplesmente não fornecer mais nem chips para eles, entendeu? Então, eles estão com ideia até de invadir lá aquilo que era anexado no passado e tudo mais, porque tem a empresa maior dele de chips, o americano colocou lá, entendeu? Então, é outro departamento. Já está faltando chip na China, porque a gente recebe produto deles, não é a mesma velocidade como antigamente, cada vez o prazo está sendo mais alongado por causa desse problema dos chips. Tá? Então, independente disso aí, isso aí é uma coisa... Não sei se vocês já viram alguma reportagem, alguma nomenclatura desse tipo aí. Não sei se vocês já tiveram a questão do chip, Mauro, olha, eu vi uma reportagem, é realmente muito mais grave que nós podemos imaginar. Ontem, por coincidência, eu vi um caso de uma empresa em São Paulo, uma firma recebendo um carro importado que deveria fazer um conserto. Ele faz 2 meses que o carro está parado e não consegue essa questão do chip. Eu não sei se o Átilo e o Paulinho estão a par dessa situação, que eu acho que a situação dos chips é muito mais grave que nós podemos imaginar. Átilo e Paulinho. O problema todo hoje em dia é porque os Estados Unidos fizeram vários bloqueios à venda desses chips à China por causa de Taiwan. Verdade. Taiwan se especializou, né? Sim. Os caras são o bicho da capela do... É o top. E os lugares onde mais se produzem hoje no mundo é Taiwan e dentro dos próprios Estados Unidos. E os Estados Unidos, antes mesmo do governo Biden, o governo Biden é um governo fraco, senil, Trump já havia bloqueado e já tinha feito sanções em cima da venda de chips. Né? É verdade. Então, isso aí realmente vai causar um problema, não é nem a longo prazo, a médio prazo vai ser um problema bastante grave. A curto prazo, eles estão resolvendo de forma... tira aquela velha... Né, tu tira de um lugar e coloca no outro, mas vai sempre ficar... Um lugar vai ficar desassistido. Né? É o que hoje a indústria chinesa está fazendo. O outro problema é que a China, pela primeira vez nos últimos 30 anos, está tendo um decréscimo na sua produção. E isso sim é um problema sério.
né? Isso é um problema sério, porque até então a China crescia, o mínimo que a China crescia era 2,5%, chegou a crescer até 6,8%, 7% ao ano, né? A China, nos últimos anos, agora cresce muito pouco, e isso aí pode, sim, gerar um desconforto interno na China. A China, por ser muito grande, um desconforto interno na China, um decréscimo, tem repercussões no mundo inteiro, né? Então, isso é problema também, é um problema sério. E a China está tentando realmente fazer uma nova... o comércio internacional, ela está tentando fazer um novo georreferenciamento comercial, né? É o que ela vem tentando nos últimos anos, né? E agora, nesses últimos 2 anos, os Estados Unidos, por uma questão de estratégia, né, fizeram o que eles denominaram de Plano Marshall interno, onde os Estados Unidos tinham que voltar a crescer, sob pena de simplesmente deixar que o domínio todo econômico no mundo passasse para a mão chinesa. Tanto é que a gente vê aí uns ensaios um pouco ridículos até, né, de alguns presidentes, não vou nem dizer o nome, querendo dizer que a moeda podia, em vez de ter o dólar como paridade internacional, ter o iene, né? Isso aí não aconteceu porque os Estados Unidos chegou lá e disse, olha, a minha moeda agora é a moeda de paridade internacional. Foi porque o dólar se tornou, a economia americana se tornou a maior economia do mundo e estável. Então, todo mundo preferia tratar com uma economia estável e com uma moeda superestável, né? Os Estados Unidos também claudicaram nisso aí, né? Eles perderam um pouco dessa hegemonia quando, nos últimos anos, até por estratégia da China, entregaram muitas das suas indústrias, mandaram para que elas produzissem dentro da China para reduzir as suas margens, né, dos custos de produção, e elas pudessem vender os seus produtos mais baratos. A curtíssimo prazo, isso deu resultado, mas a médio e longo prazo, isso aí tem um valor que hoje eles estão tendo esse revés e vendo que não foi a melhor das estratégias fazer isso. Por quê? De qualquer forma, tecnologia ou se desenvolve ou se compra. Os Estados Unidos praticamente deu de graça para eles quando mandou empresas altamente com um grau de tecnologia desenvolvida para dentro da China produzir. Uma delas foi a Apple, né? Hoje a gente tem telefones como o Xiaomi, são telefones espetaculares, não ficam devendo nada para os telefones da Apple, né? Hoje nós temos essa briga toda com essas 2 grandes players mundiais, a Cisco, que é americana, e a Huawei, que é chinesa. Ora, os produtos da Huawei estão em todas as empresas de telecom no mundo e não devem nada ao produto americano. Por quê? Porque esse produto foi produzido durante muito tempo, transferiram da Califórnia, mandaram para a China, né? Então, esse know-how a China adquiriu, né, gratuitamente, ela ganhou, né, ela ganhou. E isso aí faz com que produtos chineses hoje têm um grande valor agregado. Pode ver, a China não produz nada que não tiver valor agregado, né? Qualquer coisa que não tiver um chip, alguma coisa que acrescente um valor no seu custo final de venda, a China nem produz. A China não produz. Hoje estão produzindo aqueles países ali periféricos da Indochina, Vietnã, por exemplo. Hoje, Vietnã recebe muito produto que há 20 anos era produzido na China. Se produz hoje no Vietnã, né? Então, isso é um problema sério, sim. A falta de chips pode gerar um problema até, não digo um problema militar,
mas pode tirar, sim. Algumas concessões vão ter que ser feitas, né? Concessões terão que ser feitas para que isso seja resolvido de uma forma melhor, porque todo conflito sempre traz prejuízo para ambas as partes. Só o que tem que ser analisado é quem perde mais, quem perde menos, né? Mas qualquer é o caso, por exemplo, nesse momento da guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? Ambos estão perdendo muito. A Ucrânia está perdendo muito. A Ucrânia é um país que produz muitos grãos, muito. A Ucrânia não consegue plantar. Né? Então, isso é um problema seríssimo. A falta de chip vai trazer esse problema. Mauro, chega mais perto do microfone, Mauro. Chega mais perto do microfone. Essa guerra que está assombrando todo mundo, eu acho que o Hitler não deixou legado para ninguém da Segunda Guerra Mundial e estão repetindo as mesmas coisas. Tá? Essa guerra está mostrando que a gente sempre conviveu, que as duas maiores superpotências eram os americanos e os russos. Agora está se mostrando que o russo não é tão superpotência. Isso aí que é o que eu e onde eu escuto, está chegando à conclusão. Porque se a Rússia é uma superpotência nuclear. Nuclear, exatamente. Não, econômica. Agora, a economia da Rússia é a 9ª ou a 10ª economia no mundo. Exatamente. Então, ele tem um poderio, isso que tu falasse, ele tem um poderio atômico. Não para estar fazendo invasões como ela está fazendo com a Ucrânia. Agora, voltando à China ainda, tá? A China sobre Taiwan. Há 8 anos atrás, a China tentou anexar, isso é uma briga de séculos, a Taiwan à China. Tá? E aí houve uma série de, inclusive, ficaram praticamente de tornar uma guerra. Muito bem. O que os americanos? Os americanos estavam investindo em Taiwan, porque é aquela rivalidade dos americanos ter a soberania. Tá? Eles pegaram essa fábrica de chips e instalaram em Taiwan. E começaram a fazer toda a produção deles em Taiwan. Então, aí veio a represália dos americanos sobre aí, vocês querem tomar Taiwan? Não vão tomar porque eu tenho essa fábrica poderosa de chips e vocês não vão fazer isso. O que a China fez? A China sempre entrou na África. Hoje, os africanos, eles batem palmas para o chinês e fazem a seguinte comparação. Os americanos, europeus e outros países vinham aqui, só tiravam as nossas riquezas e não ensinavam nada para o povo. O povo continuava analfabeto, não tinha nada. O que o chinês fez? O chinês entrou na África com o quê? Primeira coisa, construiu várias faculdades profissionalizantes. Essas fábricas que o chinês abriu na África é tudo produto funcionário africano. Ela é comandada tudo com africano e chinês, bem diferente dos americanos e dos europeus. Hoje, a África aplaude a China e vira o rosto para os americanos e para os europeus. Então, os americanos e os europeus não sabem mais o que vão fazer na África. E eles têm muita riqueza. E hoje a China está com uma super indústria de produzir muita coisa na África. Então, aquilo que os americanos faziam antigamente, o americano e o europeu faziam em outros países,
Hoje a China está fazendo lá. Então, a gente tem que... Quer dizer, o chinês é de copiar tudo. E ele copiou esse modelo americano e chinês para aplicar na África. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Ter cuidado, por exemplo, que são briga de cachorro grande, logicamente, com interesse. E hoje, por exemplo, a China recuou sobre Taiwan, como os americanos e os europeus recuaram também na África. Então, houve um equilíbrio aí. Esse equilíbrio aí está bem evidenciado quando tu entra para saber dessa situação. Então, isso que eu queria colocar, tio, também sobre esse desenvolvimento todo que a gente tem. É bom ter. Eu sempre digo uma coisa: a guerra acontece para desenvolver também. Não é só para matar. Ela desenvolve muita coisa. Só que é aquele velho problema, ela deixa legado. Por exemplo, o Hitler deixou legado da Segunda Guerra Mundial, onde a Rússia chutou para cima e está aí o que está fazendo. Está fazendo, pode até considerar e partir para uma terceira guerra mundial, onde todos nós não queremos. Tá bom? Yeah. Tá sem som, Paulinho. Não, sobre essa parte, claro, que é de chips, que é de tecnologia, que é de coisa, que é a parte de tributos, de isenções, que por um certo ponto o governo quer abrir um baú que é fechado, que é justamente sobre as isenções fiscais que essas empresas grandes, tipo Samsung e LG, têm, né, no Brasil. Então, por exemplo, só no ano de 21, eles tiveram mais ou menos 4,3 bilhões em isenções fiscais, né? As coreanas que estão... essas duas coreanas estão na lista das 26 maiores beneficiadas fiscais do país, do Brasil. Então, são fabricantes de eletrônico com operação no Brasil e estão no clube dos maiores beneficiados por benefícios fiscais do governo federal no caso de 21, né, que eles fizeram a pesquisa, que dá um total de 4,3 milhões. O total geral, né? Daí tu pega ali Samsung, por exemplo, teve 2,8 bilhões de reais em isenções e a LG 1 bilhão e meio. Então, são só essas duas são representantes do setor da tecnologia das 26 que são beneficiadas, né? Com isenção fiscal de 1 bilhão, liderada de longe pela a Petrobras, por exemplo, que tem quase 30 bilhões em benefícios fiscais. E somando todos esses benefícios fiscais que são dados a essas empresas no Brasil, ela dá mais ou menos 215 bilhões de reais em benefícios para as organizações contempladas, né? Então, o que vem essa isenção se refere a imposto federal imposto de produto industrializado, IPI, né? Imposto de importação, PIS, COFINS, e reduções com benefícios ligados à ProUni, Zona Franca de Manaus, atuação na Amazônia e do Nordeste, entre outros, né? E essa divulgação dos benefícios faz parte de uma campanha que o ministro da Fazenda tem tentado, que ele busca por transparência a fim da caixa preta das renúncias fiscais. Claro que ele está interessado nesse dinheiro, né? O governo, mas também eles querem ver como dá para imaginar, a Haddad não quer só tomar os números públicos, né? Tornar os números públicos, mas sim influenciar a opinião pública no sentido de diminuir a renúncia fiscal e aumentar a arrecadação do governo, né? Porque
o ministro citou manobra de algumas empresas que convertem lucro com juros sobre capital próprio, né, o JCP, e disse estar otimista sobre o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça a respeito desse fim da subvenção do ICMS para custeios da empresa. Então, a Samsung e a LG, a bem da verdade, se beneficiaram por outros fatores, como a política tradicional do Brasil de fomentar a manufatura de eletrônicos no Brasil, atrelando a condições de produções às isenções fiscais, sem as quais a produção no país provavelmente não faria sentido. Né? Foi procurada pela reportagem essa aqui, a Samsung, e disse justamente que atende uma série de requisitos para ter o direito aos benefícios na Zona Franca de Manaus. Entre Paulinho, eles... tu sabe que a isenção a tributos é uma coisa que ela é válida, desde que ela gere progresso e beneficie o local onde ela está. O que eu vejo nessas grandes montadoras, e aí é exatamente isso, montadoras, tá? Tanto de aparelhos eletrodomésticos quanto as montadoras de carro, tá? Elas não trazem tecnologia para o local, elas simplesmente, isso vem embarcado, já pronto, essas montadoras só têm as fábricas aqui para fazer a parte que não deixa valor agregado ao país, né? Olha só, a Zona Franca de Manaus, há pouco tempo atrás, terminou os 30 anos de isenção e estão dando outro tanto. Vamos ser bem honestos. Qual o desenvolvimento que essas indústrias trouxeram para aquele polo ali? Nada, quase nada, né? Aí a gente pensa, bom, por um lado, ela emprega um grande número de funcionários e gera um pouco de bem-estar. Tudo bem, isso é um dos benefícios que elas têm que gerar, né? Mas elas não estão fomentando que novas empresas se estabeleçam ali por causa dos incentivos e desenvolvam tecnologias nacionais, né? Isso não ocorre. Isso não ocorre. O único benefício que ela tem é que ela gera um pouco de empregos, realmente gera, né? E tem uma mão de obra um pouco mais qualificada, só isso. Mas tecnologia mesmo, agregar ao local, ao país, ao estado onde ela está, praticamente nada, né? Isso aí não é um modelo que tem que ser revisto, né? E realmente os governos que têm mais sede fiscal vão ficar de olho nisso aí para ver se, né, começam a dar uma mordida maior nessa fatia todo de recursos. Diminuir, né? De diminuir essas isenções, né? Tu pega ali até a perguntada pela Samsung, por exemplo, ela diz, não, mas a gente cumpre o combinado que tem para ter essas isenções, comprando um mínimo de componentes locais na sua produção, investindo percentual em faturamento em pesquisa e desenvolvimento, né? Isso é que eles dizem. Aí tu pega a LG, por exemplo, a LG não questionaram ela não vou comentar nada, porque isso aí são acordos, né? Então... Sim, porque é justamente isso. Os componentes que eles usam da indústria nacional para fabricar os seus produtos são componentes que não têm valor agregado. Os que têm valor agregado, eles trazem de fora e montam. Tá, mas eu vou falar do nosso caso, tá? O nosso caso é bem isso que nós estamos falando sobre a isenção. Aqueles projetos lá para o norte é tudo controle de água. Está baixo. Está muito baixo o teu. Acho que eu estou meio longe. É controle de água do governo federal. É um projeto, tá?
deles é federal. E o nosso produto, aí vem isso aí que nós estamos falando, os nossos produtos que a gente compra no Canadá, nos Estados Unidos ou na China, eles entram no Brasil sem isenção de imposto nenhum. Quando ele chega no Porto de Santos, ele já vem um boleto da Receita Federal, referente ao que a gente está comprando, de 96%. Olha o que eu estou dizendo. 96% é esse boleto. Se eu comprar $1.000, 960 dólares é para a Receita Federal. Senão, eles não me liberam no Porto de Santos para a Eletrof. Depois, quando ele chega aqui, a gente transforma ele para nossas aplicações. Tem um custo nosso, tem um custo do IPH em São Paulo de certificado, e aí ele vai para o mercado para ser vendido. Quando ele é vendido no mercado, toda a tributação, toda PIS, COFINS, ICMS, PPP, substituição tributária, não existe mais. O que acontece? Tem que se pagar também. Não, é isso. O que eu conversei com o Bruno? 96% para o governo federal de imposto, ele ganha mais que o fabricante lá fora e mais do que nós para não fazer absolutamente nada, a não ser pegar esse dinheiro e botar no fundo do poço que eles sempre fazem. Nem sei onde vai. O que eu falei com o Bruno? Vamos nós produzir, isso aí. O que nós precisamos? De um laboratório, de uma certificação, PPP, para evitar e desenvolver aqui no Brasil. É bem diferente que essas empresas aí, que têm benefícios fiscais, elas se acomodam. Isso aí sempre me deixou irritado e me deixou desconfortável eu pagar 96% de tributo para o governo federal. Olha o que eu estou dizendo, é 96%. Não é 17%, 25%, IR, não é. Depois disso aí, ainda mais toda a tributação que vai chegar para o cliente. Então, agora nós estamos focados em fazer tá? Isso aí, laboratório, certificação, etc, etc. Essas grandes empresas, ela abre não é uma fábrica de importação lá na Amazônia, que até nos levou a tentar fazer isso, e ela simplesmente não desenvolve nada. Ela simplesmente fica importando. Vou dar um caso. Todo carro que dá um problema vai para uma oficina. O que eles te dizem? Isso aqui vem dos Estados Unidos, velho. Vai demorar 60, 90 dias para entrar. Quer dizer, por que essa fábrica já não desenvolveu um produto, tá, para eliminar essa importação? Por que ela não faz isso? Porque ela tem esse incentivo, tá? Ela tem incentivo, coisas que eu não tenho, de pegar. Não, eu tenho incentivo fiscal, não tem problema. Eu abro uma fábrica na Amazônia e faço isso aí. Tu entendeu? Então, vou terminar. Eu disse para o Bruno, esse ano, vamos terminar com isso aí. Eu não quero mais importar. Eu quero produzir aqui, porque esse troço de 96% para o governo me deixa muito desconfortável. Porque esse 96%, logicamente, eu vou passar para o meu consumidor, para o meu consumidor final. Então, é 96% mais ICMS, mais uma série de impostos agregados. Não é justo o brasileiro, o consumidor brasileiro, pagar toda essa carga tributária. Esse 96% nós podemos evitar? Sim, podemos evitar, desde que seja produzido aqui. Então, vamos investir.
Então, nós estamos já investindo para produzir, tá? Aqui. Então, se existir isso aí, nessas empresas aí, então eu não tenho Mauro, que levar Mauro, o carro. Sim. Mauro, vamos chegando ao finalzinho do programa. Só um pouquinho que eu preciso falar. Fala. Dia 23 de setembro, sábado, aproveitar que não vai estar chovendo, das 10 horas às 17 na Praça do Barão, a Santa Causa, certo? Vai ter o evento organizado pelo Uruguaiana Vivo para ajudar a Santa Casa de Uruguaiana. Então, vai ter atrações, espaço pet, produtos de alimentação e coisas locais, gastronomia, apresentação artística, tudo na Praça do Barão, no sábado, agora, das 10 horas às 17. Então, é para que todo mundo vá ali e ajude, vai ter as barraquinhas, tudo, então, para ajudar a Santa Casa da Uruguaiana, que é a nossa... salvação. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Átila. Obrigado, Mauro. Chegando a notícia, até a quinta-feira, chegando a notícia na hora certa e depois Gerson Conexão. Bom dia. Bom dia.